Bom dia. Amém. Amém. Deixa eu ler com os irmãos aqui um versículo da palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Se a mídia puder projetar, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Primeiro Samuel capítulo 1, versículo 11. Vamos juntos? E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Amém. Pai, nós queremos te pedir que nos dê uma palavra, a tua palavra ao coração, que ela venha, ó Deus, como palavra do Senhor, a nos instruir, a nos motivar, a nos restaurar a identidade, Senhor, que tens para nós. Enfim, Senhor, fala conosco e ministra, Senhor Deus, as verdades necessárias ao nosso coração hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o que nós encontramos aqui é um voto, na verdade, vamos chamar de uma promessa feita por Ana, quando Ana era humilhada pela falta de filho. A sua concorrente lhe humilhava. O seu marido tinha duas mulheres, uma tinha filho, outra não, e Ana era que não tinha, e por isso ela era humilhada, não só por não ter filhos, mas especialmente porque era necessário que tivesse filho homem. Filho homem era contado e considerado como a benção. E quem não tinha vivido debaixo de humilhação, então Ana, ela orava ao Senhor, e nesse momento, quando sobe para consagrar, para ofertar, ela vai ao templo e ora, e essa é a oração de Ana. Mas o que me chama a atenção aqui não é só a aflição dela, não é só o fato dela se lembrar humilhada perante o Senhor, mas a promessa que ela faz. Ela diz: se o Senhor me der um filho, filho homem, eu o consagrarei, eu darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Era um voto de nazireado que Samuel teria que cumprir agora, e essa era a promessa da sua mãe. Nós conhecemos a história, sabemos que Ana teve um filho, chamou-o Samuel, e ela o consagrou ao Senhor logo do desmame, e ele foi morar no templo, na verdade foi morar com Eli, o sacerdote, e tornou-se mais tarde, se não o principal, um dos principais juízes de Israel, os principais líderes de Israel. O que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, é o fato dela ter feito uma promessa e ter se apressado em cumprir a promessa, e não deixado que a promessa ficasse esquecida ao lado. Ela chama ao Senhor de que, se o Senhor o fizesse e ele não o esquecesse dela, ela também faria a promessa e não se esqueceria dessa promessa. Quero compartilhar sobre a importância dessa questão da palavra, a importância da promessa, de se fazê-la e fazê-la se cumprir. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, diz que é melhor que não se faça um voto a Deus do que fazer e não cumprir. E que quando nós fazemos um voto a Deus e nós não o cumprimos, na verdade, o livro de Eclesiastes diz que nós estamos colocando argumento na boca daquele anjo que foi erro. Bom, o anjo que foi erro é o diabo, né?
Isso porque é tão sério quando nós professamos, nós prometemos, nós fazemos uma promessa, de fato nós prometemos cumpri-la. Há duas coisas que é importante lembrar nesse aspecto aí, além da fidelidade de se cumprir a promessa, a seriedade das palavras. Provérbios capítulo 6, verso 2 diz, ainda que num contexto quando você compromete a sua palavra a alguém, quando você diz a alguém, você está preso àquilo que você disse. Então, Provérbios 6, 2 está dizendo o seguinte, né? Que estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras que disse. Quando nós prometemos alguma coisa a alguém, a Bíblia está dizendo que então nós nos tornamos como que presos ou reféns daquilo que nós prometemos. E é tão sério, mas tão sério, irmãos, que eu me lembro que ainda já adulta, talvez com 20 e poucos anos, a Carol estava me lembrando que quando ela era criança, ela pediu para eu comprar para ela uma moeba. E eu disse que compraria. Eu esqueci de comprar a moeba, nunca comprei a moeba para ela. E ela já adulta me cobrando que um dia eu havia prometido comprar uma moeba para ela e eu não comprei. Eu sei que grande parte dos irmãos não sabe o que é a moeba. Depois pergunto para os outros aí, que os outros informam para os irmãos o que é isso. Mas eu quero dizer que essas coisas ficam. E essas coisas, elas uma vez dita a palavra, diz a Bíblia, que ela não volta. Uma vez lançada, é como flecha. Ela não volta. E que quando nós pronunciamos essas palavras, ou seja, a palavra da promessa, então ela fica. Seja uma palavra de maldição, por isso Jesus diz, olha, abençoa o teu inimigo e não amaldiçoa. Aliás, é quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, que diz isso, né? Verso 14 diz, abençoa aqueles que perseguem vocês, abençoam e vocês não amaldiçoem, porque há um poder, há algo que está expresso na palavra, que Jesus diz que a palavra, ela vem do coração, e ela expressa aquilo que está no coração. E é tão sério que Jesus diz que quando nós dizemos uma palavra que amaldiçoa, ou que nós destratamos, ou que nós, na verdade, trazemos uma palavra de morte para alguém, é como se nós a matássemos, mesmo de fato. Então a questão de expressão, de dizer a palavra, de manifestar a palavra, ela é muito séria, nessa perspectiva da sua realidade, que Jesus a toma como uma palavra de maldição, como uma palavra de morte real, e que é pecado tanto quanto matar de fato. Outra coisa que a palavra nos lembra acerca disso, é que quando nós pronunciamos algo, da nossa boca sai a palavra da promessa, ou a palavra de maldição, nós nos comprometemos com aquilo. Jesus, Lucas capítulo 6, verso 27 diz, mas a vós que ouvis digo, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Que mesmo para com os inimigos, as palavras precisam ser palavras do bem e não as palavras do mal. Eu sei que isso representa a própria essência da manifestação divina, quando a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se aquele que ama, então tem a manifestação da essência divina, e claro que vai manifestar as palavras de amor. Mas por outro lado, então, o contrário se faz entender também que as palavras de maldição não procedem. Se não procedem de Deus, hão de proceder então, claro, de uma esfera demoníaca. Então as palavras dizem muito quem nós somos. Aquilo que nós dizemos dizem muito como nós nos sentimos, como está o nosso coração. E como está o nosso coração diz muito se nós somos de morte ou de vida. Então, quando nós lembramos dessa questão da expressão, nós lembramos que o que a Bíblia nos faz abençoar. Isso nos remete a que os primeiros momentos da nossa caminhada precisam ser traduzidas na expressão, na palavra de bênção. E o que nos incomoda é que nós vivemos uma sociedade, o nosso contexto é que nós perdemos a noção da importância das palavras. É que nós perdemos, na verdade, a noção
daquilo que as palavras dizem, e nós brincamos com isso. Nós brincamos dizendo algo e depois dizemos: eu não quis dizer isso, mas uma vez dito, está dito. Uma vez lançada a palavra, ela não volta mais. Algumas expressões do nosso meio que são difíceis de compreender, mas são tão normais para nós, né? São tão normais no nosso dia a dia que nós nem as medimos mais, né? Muitos cristãos estão presos a palavras que saem das suas bocas sem nem perceberem que estão amaldiçoando quando as dizem. Por exemplo, a palavra coitado, uma palavra chula, maldita, que remete à relação sexual e que nós não percebemos quão dura ela é, porque a nossa cultura já não percebe mais como as palavras vão se tornando normais, ainda que impróprias aos nossos próprios lábios. Então eu creio que quando Ana ela fez a promessa ao Senhor com relação a cumprir o seu filho, a entregar o seu filho, a primeira coisa que ela está pensando então é que as palavras têm importância e ela precisava então fazer com que sua palavra cumprisse, e a Bíblia diz que ela o fez. A segunda expressão no nosso tempo que eu quero compartilhar com os irmãos é a questão de que as palavras são tão importantes que elas moldam. E aí vem relacionado com a própria promessa, porque quando nós pegamos os nossos filhos e nós trazemos ao altar do Senhor, nós consagramos na verdade ao Senhor, nós os entregamos ao Senhor, nós estamos dizendo: olha Senhor, essa criança que trago ao teu altar, eu entendo que é presente do Senhor para eu cuidar, como a rainha do Egito fez com Joquebede, quando ela pega como mãe, ela pega Moisés, e Moisés ela vai para o rio abaixo, no cesto. Então a rainha, a princesa, acha Moisés, e a história é que então ela entrega, ainda que sem saber, a própria mãe para que ela cuidasse, e disse: cuida dele, e quando ele crescer, quando ele desmamar, você me devolve para ele crescer no palácio. Isso é emblemático, porque na verdade quando nós pegamos os nossos filhos, nós entendemos que eles são do Senhor, e nós os trazemos e consagramos ao Senhor, dizendo: Senhor, esse filho que o Senhor me deu, essa filha que o Senhor me deu, essa criança é presente do Senhor, eu consagro o Senhor, entendendo que ela é do Senhor, que o Senhor me deu apenas para cuidar. Amém, irmãos? Apenas para cuidar, mas de fato ela é do Senhor, e eu vou cuidar dela para entregá-la ao Senhor. E esse aspecto da consagração, da entrega, é tão importante como Ana está fazendo aqui, e é tão profundo. E os nossos filhos que são herança do Senhor, na verdade, nós assumimos o compromisso de cuidá-los, de entregá-los ao Senhor, de cuidá-los para o Senhor, e entregá-los para o Senhor, como Ana o fez. E linkando com o fato de que as promessas elas são tão sérias e as palavras são tão sérias, nós entendemos que, é claro, o Senhor recebe essa palavra como uma promessa, como uma consagração. E agora eu preciso cuidar do meu filho, como pai, como mãe, instruindo e orientando no caminho do Senhor. E quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, e quando nós tiramos os nossos filhos da promessa que nós fizemos, nós quebramos exatamente aquilo que nós fizemos no altar do Senhor. E isso é tão sério. Quando nós permitimos que o bem mais precioso que o Senhor nos deu, que é a sombra daquilo que é a manifestação maior de que o Senhor nos deu o seu próprio Filho, e quando nós cuidamos disso de maneira relapsa, quando nós não achamos importante instruir os nossos filhos, quando nós não achamos importante cumprir aquilo que a palavra diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, dizendo sobre a necessidade de instruir os filhos com a palavra na testa, com a palavra nos braços, com ensinando de manhã, de tarde até a noite, e dando a eles
a palavra do Senhor, ou seja, trazendo-os à consciência do Senhor todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, amando ao Senhor, quando nós fugimos dessa perspectiva, nós estamos descumprindo algo tão sério que nós fizemos. Então a palavra nos chama a atenção com relação à seriedade daquilo que nós fazemos e a seriedade da promessa. Outra perspectiva que é tão importante, irmãos, a respeito da palavra. Eu tenho 2 filhas, uma filha tem, as duas estão na fase do 30, é mais fácil falar assim. E pergunta qual é a minha lembrança das minhas filhas. Eu tenho lembranças, claro, pontuais, de levar à escola, de buscar a escola, de um momento aqui, um momento ali. Eu preciso hoje olhar para as fotografias para lembrar de outros momentos. Sei que elas cresceram comigo, que elas são realmente semi-presentes na minha vida e eu presente na vida delas. Mas se você perguntar para mim qual é o momento mais importante dessa minha trajetória de família, eu vou dizer para você. Há 10 anos atrás, mais ou menos, meu sogro estava no leito do hospital. Dias antes de morrer, ainda na UTI. A Celê e eu estávamos lá, do lado da cama dele. Ele pegou a minha mão, pegou a mão dele, colocou a mão dela, colocou sobre a sua barriga e colocou agora a mão dele sobre as nossas mãos, na sua barriga, e disse: eu abençoo vocês, eu abençoo vocês, eu abençoo vocês. Não há nada mais impactante na minha vida do que ouvir essas palavras do meu sogro dias antes da sua morte. Sabe o que me passa pela mente, irmãos? É que nós perdemos a oportunidade tão preciosa. E quero fazer disso um desafio. Não importa se seu filho é um filho já com 60 ou se seu filho é um filho que acabou de nascer. Mas tem a oportunidade de chegar na sua casa para o seu filho e colocar a mão no ombro dele ou na cabeça dele e dizer: ó filho, eu abençoo você, eu abençoo você, eu abençoo você. Filho, eu abençoo você, eu abençoo você, eu abençoo você. E eu recolho toda a palavra de maldição que tenha sido pronunciada sobre a minha vida, sobre a sua vida, ainda que ela tenha saído dos meus lábios. Eu abençoo você, eu abençoo você, eu abençoo você. Sabe por quê, pastor? Porque nada mais impactante do que uma palavra que abençoa, do que uma promessa que é cumprida, do que uma palavra que é lançada de bênção sobre a vida dos nossos adversários, dos nossos companheiros de jornada e, sobretudo, da nossa família. Eu abençoo você. Eu queria que você tivesse essa palavra no seu coração, levasse essa palavra como algo que pudesse expressar o cumprimento de uma promessa sobre o seu filho, sobre sua casa. Quem sabe aquele filho que você consagrou no altar. Não se esqueça de fazer isso, de renovar essa consagração, essa palavra e essa promessa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar enquanto nós preparamos para cantar a música Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Mas eu queria que você pudesse, quem sabe, ficar em pé agora. E quem sabe olhar para uma palavra que de alguma maneira Deus tenha trazido ao seu coração nessa hora e dizer: Senhor, eu me comprometo com essa palavra. Eu vou ministrar essa palavra sobre meu filho, minha filha. Eu vou ministrar essa palavra sobre meu pai, sobre minha mãe. Eu vou ministrar essa palavra sobre os meus entes. Eu vou dizer: eu abençoo sua vida. Eu abençoo sua vida. Pai, eu quero te dar graças, ó Deus, por essa importante palavra, Pai, que o Senhor traz ao nosso coração. Eu entendo que é um mover do Senhor, Pai. Eu entendo que é um derramar do Espírito, Deus, sobre mentes e corações nessa manhã, Senhor. Eu entendo, ó Deus, que é um start, ó Deus, sobre algo sobrenatural que o Senhor está para fazer em nossas casas, nossa família, Senhor.
Queremos, ó Deus, tornar esse momento, ó Deus, como um momento de unção, como um momento de bênção, como um momento de propagação, Pai, sobre nossa casa e nossa família. Pai querido, dá sobre cada um dos teus servos aqui, ó Deus, uma autoridade e o mover do Espírito, algo sobrenatural, Senhor, para que os teus servos tenham, Pai, cada um, ó Deus, essa palavra do Espírito Santo, Deus, esse mover do Senhor para abençoar, para destruir sofismas, ó Deus, para quebrar enganos, ó Deus, para destruir, ó Deus, na luz do Senhor, trevas, ó Deus. Nós queremos orar, ó Deus, que os teus servos tenham palavra, ó Deus, e mover do Espírito para quebrar, ó Deus, argumentos colocados há tanto tempo, ó Deus, na boca de Satanás. Nós queremos orar, Pai, que a tua família, teu povo, tenha do Senhor, ó Deus, essa palavra de autoridade para ministrar, e que haja bênção nos lábios, ó Deus, do teu povo, e que teu povo seja abençoado, Senhor. Nós oramos com gratidão, nós oramos em nome de Jesus.